Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí com vocês, em nome de Jesus. Esteja conosco. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós estamos felizes porque estamos aqui neste lugar, um lugar aonde o Senhor preparou para nós te adorar, te louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Pai, aqui é o lugar aonde a pessoa chega doente e sai curado, a pessoa chega desempregada e sai empregado, a pessoa chega triste e sai alegre. Pai, eu te dou graças porque o Senhor me dá mais esta oportunidade, Jesus, de estar compartilhando com a igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, não somos nada sem a sua presença, somos totalmente dependentes do Senhor. Jesus, como o teu servo Moisés disse, que se o Senhor não for, se a sua presença não for conosco, Jesus, de nada adianta. Por isso, Espírito Santo, estamos aqui neste momento para exaltar e glorificar o teu nome. Amém? A palavra de Deus em João 14, no início da palavra, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for, eu vos preparar o lugar, vireis outra vez e eu vos levarei para mim. Para onde eu estou, estejais vós também. Amados irmãos, nós vamos continuar o assunto importante que nós já estamos falando desde o mês passado, que é a nossa preparação para a última viagem. Para você que vai pegar essa segunda parte, aí se você quiser ver a primeira, você vai ver lá no YouTube, para você não ficar de fora do que nós estamos tratando. Um assunto importante que é a nossa última viagem deste lugar. Você está preparado para a última viagem? Amém? Então, nós sabemos que esse dia vai chegar. Que um dia Deus vai nos chamar. Aleluia. E que nós andaremos por ruas de ouro. E que Jesus, o Rei dos Reis, vai abrir o livro. E lá teremos um novo nome escrito neste livro. E também lá nós teremos vestes novas. Nós tratamos esse assunto na última vez. E eu quero começar com você hoje, em Apocalipse capítulo 21, do 18 ao 21. Precisamos entender, amados irmãos, que este dia vai chegar. Precisamos entender, amados irmãos, que se nós não estivermos preparados, nós não vamos ir para lá, para esta cidade. E esta cidade, ela está preparada para os santos. Ela está preparada para aqueles que, quando o livro for aberto e o nome lá estiver escrito, aí você vai entrar nesta cidade santa, a Nova Jerusalém. E Apocalipse capítulo 21, versos 18 ao 21, diz assim: a estrutura e a muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido, ou seja, um vidro transparente, que significa a santidade do Senhor. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo fundamento é de safira, e o terceiro é de calcedônia, e o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, e um décimo de jacinto, e um décimo de ametista. As 12 portas são
12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Esta é a cidade santa, este é o lugar, a casa que o Senhor Jesus falou que Ele ia preparar para nós, que nós lemos lá em João 14. Esta cidade está preparada para os santos. Amém? E você quer ir para lá? Todos nós, amados irmãos, como nós vemos desde o início do culto aqui, desde o início da primeira oração, nós estamos vendo as tribulações que elas estão assolando o Brasil, estão assolando o mundo, mas ainda isto não é o fim, isso é o princípio do fim. Mas nós, como somos sábios e inteligentes, nós estamos nos preparando para esta cidade. Amém? Amém? Isto é a Nova Jerusalém, a glória de Deus indescritível, a cidade absoluta de Deus, o vidro que simboliza a pureza, as portas e a entrada da cidade santa. Os fundamentos contam o nome dos 12 apóstolos. A muralha representa a segurança total e expressa a beleza inigualável de Deus. Esta é a cidade santa, esta é a Nova Jerusalém, aquela que Deus tem preparado para nós. Vamos continuando em Apocalipse capítulo 20, versículo do 12 ao 15. Vi também mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu ao mar os mortos que nele estavam. A morte e o além o entregaram. Os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É para nós pensar aqui, amados irmãos, como que está a nossa preparação para que o nosso nome esteja escrito no livro. Vocês entendem e verem que este texto fala que foram abertos mais que um livro. Na mensagem passada eu falei a respeito que todas as nossas obras também elas vão estar escritas no livro, porque o texto diz que vai abrir seu livro das obras e vai se abrir o livro com o nosso novo nome. Então nós temos algo para fazer para o Senhor e temos algo para entregar para o Senhor enquanto aqui estamos. Nós estamos aqui não só para ocupar um lugar neste banco, nós estamos aqui para fazer algo para o Senhor. Independente do que nós fazemos para o Senhor, tudo vai estar registrado neste livro que vai ser aberto no dia do juízo final. E o nosso novo nome tem que estar lá. Essas obras elas vão ser todas contadas, sejam elas quais sejam, mas elas vão ser todas elas somadas, e dali sairá o nosso galardão em nome de Jesus. Agora diz o texto no final aí que nós lemos: se o nosso novo nome não for escrito, não for encontrado no livro da vida, nós seremos lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso quer dizer a segunda morte, uma morte que você quer que ela acabe e ela nunca vai acabar. Ali haverá choro e ranger de dentes, como diz a palavra do Senhor. Amados irmãos, eu falei aqui para vocês a vez passada do texto de 2 a Pedro, capítulo 3, versículo 10, de como será a vinda do Senhor. A vinda do Senhor não vai ser um dia muito alegre não, para aqueles que aqui ficarem. A vinda do Senhor vai ser terrível, irmãos. Como eu já disse, eu creio assim que aqueles que o Senhor vai chamar, que os nomes já vão estar lá escritos, os santos do Senhor, eles não vão ver, mas aqueles que vão ficar, a palavra de Deus diz que vai ser terrível. Veja comigo de volta, vamos repetir lá de volta. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 10. Virá entretanto como um ladrão de dia e de noite, no qual os céus passarão como
estrepituoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existirão serão atingidas. Esse vai ser assim a vinda do Senhor Jesus. É para nós ficar atentos, amados irmãos, e não estar aqui neste mundo, estou aqui só por estar, eu vou na igreja só por ir, eu vou na igreja para alguém não me cobrar, eu faço o que der para fazer. Não, tenha relacionamento sério com o Senhor, porque este dia vai chegar para todos nós, e ai daquele, amados irmãos, que não foi encontrado no livro da vida o seu nominho lá. Ai daquele. Terrível coisa vai ser, amados irmãos. Nós não fazemos ideia de como vai ser isso. Por isso que eu falei que este assunto que nós estamos tratando é um assunto muito sério. É um assunto de se pensar. Não, eu vou só no culto da manhã, pela manhã, porque à tarde eu quero ficar livre para ir para lá e ir para cá. Nada disso, irmãos. Nós temos que viver um dia de cada vez, como se fosse o último dia da nossa vida. E nós somos tão bem ensinados que até isso é ensinado aqui, irmãos. Viver um dia de cada vez e viver como se fosse o último dia da sua vida. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu sabem. Só o Pai sabe quando está chegando o dia da nossa partida. Pode ser daqui 5 minutos, mas nós vamos sair. Nós vamos sair desse lugar. Por isso que nós temos que estar com a nossa bagagem preparada. Nós temos que estar com as nossas malas prontas, nossas malas espiritual. Sabendo que, como disse a palavra de Deus, até o mar vai cuspir tudo aqueles que já morreram lá. Ele vai jogar para fora. Todos esses mortos que estão no cemitério, eles vai sair de lá. Diz a palavra de Deus. Mais um texto para nós seguir aqui, amados irmãos. Apocalipse capítulo 5. Eu gosto muito, amados irmãos, do livro do Apocalipse. Eu me enterro no livro do Apocalipse e eu fico imaginando João quando ele estava tendo todas essas visões. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5. Que lugar maravilhoso que Jesus preparou para nós. Que lugar maravilhoso, amados irmãos. Nós não fazemos ideia. Nós não tem como nós medir essa cidade. Não tem. Aqui nós vivemos uma carcaça. Hoje dói aqui, hoje dói lá. Tem dia, amados irmãos, que dói até o fio do cabelo da gente. Mas nós temos que saber que a cidade santa está preparada para nós. Um corpo glorificado. Lá não vai envelhecer nada, lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, não vai ter nada, é só alegria. Como nós lemos esse texto de Apocalipse, imagine você andando nessas ruas. Imagine você passando por essas portas de pérola. Imagine você andando pelas ruas de ouro. Você consegue imaginar? Você consegue você andando junto com o Senhor mostrando, dizendo, isso aqui eu fiz para você. Como nós dizemos aqui no mundo, nós dizemos aqui, eu vou curtir tal coisa, vou fazer tal coisa. Deus fala, eu já penso, essa aqui eu fiz para você curtir. Curta, é tua, meu filho. É tua, minha filha. Se delicie com os frutos da árvore da vida. Eu imagino que Deus vai dizer para você, sabe quando você andava lá na terra como peregrino, como um estrangeiro, que você tinha aquelas dores? Olha aqui, você não tem nada, te dei tudo novo. Olha que você não tem nada. Aí Ele já te transporta para outro lugar, lá para aquele rio maravilhoso, a sombra daquelas árvores maravilhosas. Você andando com o Senhor. Ou senão o Senhor vai mostrar para você aquele momento teu de tristeza que você passou nesse mundo. Ele vai transformar tudo isso em alegria. Aqui você é feliz. Aqui você não vai ter momentos, aqui você é. Porque aqui nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, mas lá não vai ter isso. Lá é só alegria. Apocalipse capítulo 5, versículo do 2 a seguir. Eu não estou com pressa nessa mensagem, irmãos, não estou mesmo, nem um pouco com pressa nessa mensagem. Porque eu estou lendo ela já faz, acho que uns 3 meses mais ou menos. E ela é demais.
É um assunto demais de importante para a igreja do Senhor hoje. Muitas igrejas, amados irmãos, por aí, só pregam prosperidade, carro novo, apartamento, casa em Miami, casa lá não sei aonde. Porque você vai viajar de avião para tal lugar. O Espírito Santo está me mostrando agora que vai te entregar, né, um passaporte, você vai viajar o mundo. O Espírito Santo está entregando para a comunidade hoje o passaporte para a cidade santa. O Espírito Santo está assinando hoje para nós o passaporte para a cidade celestial. É esse passaporte que eu quero, irmãos. É esse passaporte que eu estou lutando. É esse passaporte, irmãos, que eu estou buscando. Aleluia. Vi também os anjos fortes que proclamavam em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe destacar o selo? Quem é digno de abrir esse livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia, Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi Ele que abriu este livro. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo um deles uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. Olha que interessante, amados irmãos, esta visão que João teve. Quando esses 24 anciões, eles se prostravam diante de Deus e adoravam incessante. Olha o que ele disse. Ele viu um deles que estava com essa taça cheia de incenso, que são as orações do santo. Toda oração, amado irmão, que você faz, toda oração que você está fazendo, por isso que nós falamos aqui, irmãos, de nós ter o nosso tempo com qualidade com o Senhor. Você tirar o teu tempo com qualidade quando você vier para sexta-feira, que é a sexta-feira da oração, venha com o teu coração rasgando o teu coração, porque a oração que você está fazendo aqui, ela está indo para essa taça. Tem alguém que está segurando essa taça lá? E como que está a tua taça? Que nem esse copo que eu virei aqui, será transbordando? Ou só está esse pouquinho que sobrou? Sobrou um pouquinho aqui ainda. Será que ela está só assim? Só esse pouquinho? Então, nós temos que tomar esse certo cuidado também quando nós nos prostramos em oração perante do Senhor. Faça o teu tempo de qualidade com o Senhor. Eu não sei qual que é o teu dia, a tua hora, o teu momento, que tem que ser todos os dias, mas é com qualidade. Aquela oração que comove o coração do Senhor. Sabe, quando você dobra os teus joelhos lá no teu cantinho para você falar com o Senhor, automaticamente o anjo do Senhor diz: papai, olha lá, teu filho já está falando contigo. E essa oração, ela vai subindo como um cheiro suave às narinas do Senhor. Olá, o teu filho, a tua filha está se preparando para vir para a cidade santa. Todos os dias ele está se preparando, todas as horas ele está se preparando para vir para esta cidade santa. Aleluia. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro dos selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus o que procedem, e da tribo, de toda tribo, língua, povo e nação. Então não tem, amados irmãos, não tem para ninguém. E o que significa, irmãos, esse 7 selos? É algo muito forte o que significa. Simbolizam o julgamento divino dos fins dos tempos. O primeiro selo, amados irmãos, significa o cavalo branco. Vocês têm ideia do que significa esses cavalos do Apocalipse? Alguém tem ideia?
o que significa esses cavalos do Apocalipse? E será que nós já estamos vendo esses cavalos do Apocalipse em algum lugar por aí? Você já tem ideia se você já presenciou ou você viu? Às vezes até nós pensamos, já está acontecendo o Apocalipse, já está acontecendo isso, já está acontecendo aquilo. Ainda não. Mas está bem próximo, amados irmãos. Mas quando isso acontecer, eu creio assim, em nome de Jesus, que a igreja santa, a igreja que está adornada, a igreja que o Senhor Jesus preparou, a noiva, ela já não vai estar mais por aí. Porque quando chegar esses cavaleiros do Apocalipse sobre a face da terra, muitos se apostatarão da fé, porque não vão aguentar a pressão deste mundo. Muitos hoje já não estão aguentando a pressão do mundo, irmãos. Muitos, pessoas conhecidas nossas já não estão aguentando a pressão desse mundo. Eles acham que ficar lá fora, longe dos braços do Senhor, é mais cômodo, é mais conforto do que você ficar nos braços do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que enquanto nós estiver nesse mundo, nós vamos ter aflição. Enquanto nós estiver nesse mundo, nós vamos sentir dor no nosso corpo. Enquanto nós estiver nesse mundo, nós vamos passar por tristeza, nós vamos passar por angústia, nós vamos passar por todos esses tipos de coisa que nós vemos no mundo. Mas em todas o Senhor nos coloca mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Em todas, amados irmãos, como eu falei, não adianta eu vir aqui e pregar para você que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, né? Que a tua conta vai estar recheada de dinheiro, vai estar caindo dinheiro pela beira do cofre lá no banco. Não adianta, mas irmãos, nós temos que nos preparar para o grande dia, que o grande dia está chegando. O primeiro selo, cavalo branco, a ascensão do anticristo e a retirada da paz na terra. Ainda dá para nós viver um pouco em paz, não dá, irmãos? Ainda dá, por isso que eu falo que ainda nós não chegamos nesse tempo. Segundo selo, cavalo vermelho, guerras e doença. Cavalo vermelho, guerras e doenças. Já estamos vendo por aí muita guerra, muita doença, muita enfermidade, amados irmãos. Mas ainda não é, podemos dizer com certeza que ainda não é o fim. Você vai entender por quê que ainda não é o fim. Esse cavalo vermelho, ele tem assolado alguma parte do mundo já. Mas nós, como eu já falei, o Senhor nos coloca mais que vencedores. Então nós estamos, como eu falei ontem, não sei para quem, nós estamos voando nas asas do Espírito. Por enquanto nós estamos voando. Quem está voando nas asas do Espírito aí? Como é bom, amados irmãos, você vê Deus operando na sua vida. Como é bom, amados irmãos, ontem visitamos o filho, fez a última químio, tá bonito, tá saudável, não tem palavra maior que gratidão para falar para o Senhor. Isso é navegar nas águas do Espírito. Quantos milagres nós temos visto Deus fazer aqui, irmãos. Agora esses dias, ontem, se não me engano, eu vi mais um resultado de um câncer na nossa torre de oração, onde Jesus curou. Jesus pode estar curando aí agora. Jesus pode estar entrando lá na tua casa, onde tem alguém agora, um familiar doente, e está curando, irmãos. Falamos do vermelho, agora vamos falar do preto. O cavalo preto, terceiro selo, fome, escassez e colapso. A igreja está passando fome? A igreja está passando por escassez? Esses dias, irmãos, ontem acho que eu falava com a Aline a respeito disso, irmãos. A nossa comunidade, ela é tão abençoada que nós tivemos um velório a semana passada aqui na igreja e parecia mais um banquete de festa do que um velório. Isso, irmãos, é a bênção de Deus. No final ali das 2h da manhã em diante, as pessoas da família estavam rindo como se estivessem numa festa. Estava partindo uma pessoa, um ente querido estava indo embora, estava já se preparando aqui para ir para a cidade santa. Já foi. Se Jesus voltar hoje, ela vai ser a primeira a ser chamada. Então, irmãos, nós não estamos passando, por isso que eu falei que esses cavaleiros ainda não chegaram no mundo, porque a hora que eles chegarem, muitos não vão aguentar. Muitos não vão aguentar o pancadão do mundão velho aí sem porteira. Mas nós estamos com o Senhor, nós vamos passar e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. Quarto selo,
cavalo amarelo. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, irmãos. Você já tinha lido esses textos em Apocalipse? Sim ou não? Você já conseguiu entender? Porque é difícil de entender. Se eu estiver falando, amados irmãos, alguma coisa que vocês não estão entendendo, tá os pastores aqui, ó. Tem 2 pastores aqui. No final do culto, pode chamar eles, ele falou certo ou ele falou errado. Se eu estiver falando errado, depois ele vai me ensinar. Porque nós precisamos entender a palavra de Deus, irmãos. Não adianta nós carregar nossa Bíblia debaixo do braço, tá até com a capa gasta, mas nós não entendemos ela. Por isso que nós precisamos nos alimentar dela dia após dia. Você já leu uma vez, lê 2, não entendeu, lê 3, não entendeu, lê 4, não entendeu. Até porque a palavra de Deus, ela diz que ela se renova todos os dias da nossa vida. E eu entendo, amados irmãos, que essa parte que eu estou falando aqui é uma parte muito complicada, porque eu demorei a entender isso. Eu demorei a entender. Que raio de cavalo, isso aí é uma fazenda de cavalo agora. Mas é para nós entender. São os símbolos, irmãos, que a Bíblia traz para que nós entenda a aflição que o mundo ainda vai passar. Vai passar, irmãos. 4º selo, cavalo amarelo. Morte, fome e peste. O mundo ainda tem comida, irmãos. Alguns países estão passando fome. Alguns países, irmãos, se você procurar aí na internet, irmãos, vocês vão ver países que está terrível. Países, irmãos, que, com o perdão da palavra, amados irmãos, você olha, tem criança esperando um animal fazer cocô para comer o cocô do cavalo. Mas nós, amados irmãos, nós temos que glorificar a Deus, porque na nossa mesa tem o pão todo dia. Você tem que glorificar a Deus, porque todos os dias da sua vida, da nossa vida, você levanta de segunda a segunda, você tem um lugar para você ir buscar o seu pão. Nesses países fora aí, amados irmãos, não tem emprego, não tem água. Quantas vezes, amados irmãos, você entra nesse banheiro aqui embaixo, banheiro masculino, você vê a torneirinha aberta ali, que às vezes alguém entra e esquece de fechar a torneira. E eu fico pensando, meu Deus do céu, nós jogamos água fora, e em países aí fora os nossos irmãos estão morrendo de sede porque não tem água para beber. Se você vai num restaurante, em qualquer lugar, eu vejo isso aí lá na empresa, é montoeiras de comida sendo jogado fora. E países passando fome, crianças passando fome. Mas você é abençoado. Nós somos abençoados porque o Senhor tem tratado de mim e de você como a menina dos seus olhos. Você é filho do Senhor, você é filha do Senhor. Você é filha do rei, você é filho do rei. Aquele que te sustenta todos os dias. Muitas vezes, amados irmãos, nós levantamos a nossa cama e não temos a capacidade de dobrar os nossos joelhos 30 segundos para agradecer ao Senhor pelo dia que Ele está nos proporcionando. Muitas vezes, amados irmãos, como dizia o meu pai, você deita que é um cavalo e levanta que é um burro. Meu pai dizia isso para nós. Meu pai dizia isso para nós, amados irmãos. Enquanto nós não entender que nós precisamos orar, que nós precisamos buscar a presença de Deus, nós vamos viver apanhando, a vida inteira apanhando, a vida inteira levando pancada, amados irmãos, porque nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que é forte, amados irmãos, esse texto, mas eu não quero apanhar sozinho. O 5º selo. Aleluia, Jesus. Altar dos mártires. Os cristãos que foram martirizados pela sua fé. Vai falar daqueles homens que andaram com Jesus. Vai falar um monte de coisa. Nós não vamos entrar. E o 6º selo. Catástrofe cósmica. Grandes terremotos. Fenômenos naturais. 7º selo. Esse 7º selo, amados irmãos, é o mais forte de todos. Se você for ler depois esse texto, bem com calma, você vai entender o que eu estou falando. O 7º selo. Silêncio no céu. Aquele silêncio. Acabou tudo. Parou tudo. Não tem mais nada.
preparo para tocar a trombeta. Deus está se preparando para dar ordem, para que a trombeta seja tocada. Nós vamos continuar ainda nessa mensagem, irmãos. Acompanhe ela para você ver. Eu quero te convidar você a se colocar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu quero ir para lá.